Então, aqui, meu bom dia para você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ver você aqui, ver a igreja cheia, uma igreja viva, uma igreja feliz, cantando. Então, bom ouvir a voz de vocês, eu aqui na frente, poder sentir a presença de vocês e louvando junto e adorando ao Senhor. Hoje é um dia especial, um dia que eu escolhi para transmitir, compartilhar uma visão para nós, para ser igreja. Essa igreja que esse ano completa 125 anos. Uma igreja centenária, uma igreja pioneira, plantada no início do século XX, em 1900, Campinas vivendo por uma epidemia de febre amarela, muitas pessoas saindo da cidade, e a gente revisita a história, a gente vê que irmãos e irmãs perseveraram, irmãos e irmãs que se colocaram diante da crise e não permitiram que a igreja morresse. E ela, em 1907, ela então se reorganiza e ela está então aberta desde do início do século XX. Nós agora no século XXI, já praticamente 25 anos nesse novo século, nós vivemos uma nova realidade. O mundo mudou, as coisas são muito diferentes. Essa semana especificamente, nós temos 2 aniversariantes na minha casa, na minha família. O meu pai completa 80 anos no dia 28 de fevereiro. E a Marina, a minha filha primogênita, ela completa 23 anos no dia 27. 23 anos, 80 anos, 57 anos de diferença entre um e o outro, mas são 2 mundos diferentes, são 2 realidades diferentes. Um homem que nasceu no interior de São Paulo, na roça, que era como muitas vezes os filhos dos descendentes e imigrantes que chegaram ao Brasil, nasciam em cultura agrária, e uma jovem que nasceu na maior metrópole da América Latina, isso já no início do século XX, em 2002. São 2 histórias diferentes, 2 maneiras diferentes de lidar com a realidade, e há um desafio de nós sabermos viver essas realidades, alcançando aqueles que são já os veteranos, como a gente chama, e carinhosamente, os mais velhos, as mais velhas na igreja, mas também como alcançar essa nova geração, uma geração hoje extremamente conectada em redes sociais. É um desafio tremendo. Existem hoje, para algumas igrejas é mais fácil, porque essas igrejas simplesmente elas se formam nos nossos dias e elas trazem toda uma linguagem, toda uma performance já baseada neste século. Mas e nós, que atravessamos todo um século XX, passamos por altos e baixos? Quem olha aqui alguns rostos que sabem, que podem trazer à memória quantas coisas não viveram. E o que vamos viver juntos? Para mim, esse ano também é um ano significativo, porque em junho eu vou completar 10 anos como pastor dessa igreja. E eu fiquei pensando assim, vocês foram ousados, porque me convidaram para presidir essa igreja, pastorear essa igreja, com 42 anos. Eu completei 52 agora, mas eu falo 25, que é mais bonito. E ao longo desses 10 anos, eu aprendi muito também com a igreja, a entender a história, a entender a tradição, entender a cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade peculiar, é uma cidade diferente, e muito extensa geograficamente, mas com uma dinâmica muito, muito particular. E ao longo do tempo eu fui moldando, fui crescendo e aprendendo. E para mim esse começo de ano eu tenho entendido como um novo começo. O que me faz entender
que eu tenho mais 10 anos para pastorear essa igreja. Não que eu estou mandando currículo e entrando no LinkedIn lá e atualizando. Mas eu sei que eu estou aqui por uma obediência a Jesus. Isso foi muito claro quando me coloquei disponível para ser pastor da igreja. E até agora Jesus, ele continua dizendo, pastorei as minhas ovelhas. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou continuar. Mas o que me motiva, o que me faz renovar o meu coração para mais uma década? E eu tenho pensado nisso desde o final do ano passado, eu tenho buscado entender, e de alguma maneira eu tenho transmitido isso nos últimos meses. A última série de mensagens que eu propus traziam palavras especiais que de alguma maneira estão guiando o meu coração. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês, um pouco daquilo que está no meu coração, que eu quero compartilhar para que isso também queime no seu coração e você também se torne uma pessoa também participante dessa igreja. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, talvez você deixou para vir aqui hoje, mas que bom que você está aqui, porque eu tenho a melhor oportunidade para te mostrar o que nós queremos ser como igreja. Quem me conhece há mais tempo e sabe que eu sou um inconformista. Eu sou uma pessoa até bastante criativa, não gosto de repetir modelos, não gosto de fazer as coisas igual todo mundo. Agora começou todo mundo a usar tênis branco, eu já não quero mais, o meu tênis agora é cinza, porque não gosto de ter a minha personalidade, e entendo que a nossa igreja precisa ter a nossa personalidade. A nossa igreja precisa se achar, nós precisamos achar o nosso caminho, sermos a igreja que Jesus deseja que nós sejamos, aqui na Avenida Andrade Neves. E eu quero compartilhar um pouco disso. Isso tudo começou há 10 anos atrás, quando eu cheguei na igreja. E, um pastor com quem eu conversava muito, ele dizia assim, Fábio, talvez chegou a hora de você tocar uma música. Você seguiu outros pastores, você auxiliou outros pastores, mas a música era daqueles pastores, você tinha que estar alinhado, você tinha que estar no mesmo compasso, no mesmo ritmo. Talvez agora é hora de você tocar a sua música. E eu nunca imaginei sendo um pastor titular de uma igreja. Quando eu me entreguei ao Senhor para servi-lo em tempo integral, eu achei que eu ia ser pastor de jovem para o resto da minha vida. E cá estou, pastor da primeira igreja. Mas uma música, aquilo que eu busquei, que Deus sempre falou no meu coração, estava em 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança, o amor. E o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor. Essa tríade, essas três palavras, elas têm de alguma maneira sido o fundamento daquilo que eu entendo que nós queremos ser como igreja. Fé, esperança e amor. E se você já está aqui comigo há os últimos 10 anos, você sabe que nós repetimos constantemente essas três palavras. Essas três palavras, elas nos dão uma direção, elas nos dão ali um foco, um objetivo. Gene Getz é um pastor americano, escreveu um livro chamado A Medida de uma Igreja Espiritual, e ele chama essas três palavras de três virtudes, de uma tríade da graça. E ele diz que não são apenas qualidades individuais, mas marcas essenciais de uma igreja saudável. Uma igreja verdadeiramente espiritual é caracterizada por fé genuína, esperança firme e amor prático. Temos uma música. E essa música, ela tem sido tocada nessa igreja nos últimos 10 anos. Fé, esperança e amor. Fé genuína, esperança firme, amor prático. E isso tem, de alguma maneira, nos dado essa direção. E nós criamos três núcleos para refletir essas três palavras. Um núcleo que nós chamamos de nova geração. Queremos que essa fé genuína nasça no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, desses novos pertencentes a esse século 21, essas novas gerações que precisam entender que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É a fé para essa nova geração, mas também é preciso essa esperança firme para as famílias
Famílias que hoje estão sendo confrontadas, estão de alguma maneira sendo, estão abatidas, estão sofrendo, seja por diversas circunstâncias, e que nós precisamos ajudá-las a permanecer firmes, seguindo com foco, obedecendo ao chamado de continuar caminhando. E, por último, o amor prático, um amor que se reparte. Nós temos o privilégio de sermos uma igreja que se identifica com a cidade, até no seu nome, a primeira igreja batista de Campinas. Somos uma igreja que quer repartir esse amor de Jesus com a cidade. Queremos olhar a cidade com amor, queremos de alguma maneira nos envolver com essa cidade. Olhar para brechas que são hoje lugares que o reino não existe, onde não há sal da terra, onde não há luz do mundo, que possamos como igreja servir como comunidade, mas também como indivíduos. Cada um de nós pertencentes a essa grande metrópole de 1.200.000 habitantes. Muitos de vocês vieram, como eu vim, de outras cidades, de outros estados, estão aqui vivendo nessa grande cidade de Campinas. Uma região metropolitana que, somando todas as cidades adjacentes, forma um todo de 3 milhões de pessoas. Se nós olharmos para aquele último versículo do livro de Jonas, se você conhece Jonas, Jonas é aquele homem também obstinado, o tempo todo brigando com Deus. E aí, por último, Deus decide que vai poupar Nínive. E ele fica irado. E a última palavra é de Deus, que diz assim: não terei eu misericórdia dessa grande cidade, da sua população e do seu rebanho, olha só, até dos animais. Isso, e fica a pergunta, uma pergunta que deve ser respondida por nós hoje. Porque Deus está dizendo assim: não terei eu misericórdia dessa grande cidade de Campinas, de seus habitantes e seus animais. Precisamos entender esse nosso papel e repartir esse amor com essa cidade. Por isso nós criamos uma sentença de visão. Nós entendemos então que, olhando o futuro, se nós pudéssemos enxergar o que nós somos como igreja, queremos ser como igreja, nós temos uma sentença que diz: uma igreja formada por discípulos de Jesus, de todas as gerações, que promove a reconciliação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. Isso é a teoria, é aquilo que nós queremos ser como igreja, mas como nós vamos praticar isso? Como eu falei, esse ano é um ano para nós de festa, é um ano em que completamos 125 anos. Estou aqui mostrando para vocês o nosso selo comemorativo para os nossos 125 anos. Para mim, esse selo comemorativo, ele ilustra uma igreja robusta, uma igreja histórica, mas uma igreja também criativa, uma igreja alegre, uma igreja que se movimenta, uma igreja que tenta, de alguma maneira, ser sensível às diversas esferas que temos, seja as próprias famílias, as famílias, a nova geração, a cidade, se tornando luz por 125 anos nessa cidade. Mas também, você que já está aqui há algum tempo, principalmente do final do ano para cá, você tem visto que eu tenho usado 3 palavras para ilustrar aquilo que queremos continuar sendo. Em 2025, nós queremos ser uma igreja metropolitana, intensa, envolvente, que busca ser acolhedora, discipuladora, missional, demonstrando o Evangelho em palavras, em ação. O que significa queremos ser essa igreja metropolitana? Porque nós somos uma igreja formada por membros de várias regiões da cidade. Nós não somos uma igreja de bairro. Nós não somos a Igreja Batista do São Marcos, a Igreja Batista no Jardim Satélite Íris. Nós somos a primeira igreja batista da cidade de Campinas. Nós temos uma característica, nós somos metropolitanos. Nós abraçamos e acolhemos pessoas de todos os lugares, dessa grande cidade, dessa região metropolitana. Hoje nós temos pequenos grupos em Vinhedo e Valinhos, por exemplo, pequeno grupo em Paulínia.
Nós temos pessoas que moram em regiões distantes, como lá no Campo Grande, no Ouro Verde, que aos domingos se reúnem aqui para prestar culto ao Senhor, e é isso que nós queremos ser, mas também sermos intensos, envolventes, que não mecânicos, mas que a cada domingo sejamos surpreendidos pelo mover do Senhor. E nesse sentido, eu escolhi essas 3 palavras, para ilustrar o que queremos continuar sendo em 2025. A primeira palavra, acolhedora. E hoje eu terminei um seminário prático às 9 da manhã, falando sobre um ministério de acolhimento, e eu tenho dito, ser acolhedor é sermos uma igreja que ajuda as pessoas a encontrar com Jesus. Nós cremos que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. E eu sei que Ele está aqui. E nós queremos ajudar as pessoas que chegam até aqui a chegar até Jesus. Vencer a multidão, vencer o estacionamento, vencer a falta de vagas, vencer, às vezes, os obstáculos. E nós vamos cada dia mais sermos proativos. Nós vamos ter um almoço daqui a pouco com um grupo de pessoas que estão se colocando à disposição para trazer esse acolhimento na prática, esse sim de Jesus. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que esse é só o começo. Pessoas que chegam até Jesus são convidadas por Jesus a segui-lo. Jesus faz um convite muito simples: sigam-me, sigam-me. E essas pessoas, ao seguir Jesus, Jesus propõe a elas um discipulado, um caminhar junto, um aprender a viver a vida com os olhos de Cristo. Entender que nós vivemos hoje numa contracultura. O Evangelho propõe uma contracultura. O mundo nos diz para ir numa direção, mas o Evangelho nos diz para ir em outra direção. E é um movimento, esse discipulado, essa força discipuladora, é a nossa intenção de fazer com que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso que a nossa sentença diz lá, uma igreja formada de discípulos de todas as gerações. Eu não sei como é que você se apresenta muitas vezes por aí, mas sempre que eu vou no consultório, não sei porquê, eu sempre quero saber minha profissão. E eu tenho uma crise de identidade toda vez que falam isso, porque eu tenho uma formação profissional, mas eu não executo essa profissão, mas eu tenho um chamado para ser pastor. Aí, quando eu falo pastor, geralmente a mulher olha para uma cara assim, né? Está no computador, aí eu falo assim, pastor Batista. Aí tem uma vez que, né, dá uma melhorada. Mas talvez, às vezes, a gente também fica ali, como é que nós vamos nos identificar como, né, qual é a nossa identidade em Cristo? Nós não seremos identificados, e o que nos leva para a eternidade não é a nossa identidade denominacional, não é se nós somos evangélicos, se nós somos cristãos. O que faz com que nós tenhamos acesso a Deus é um coração entregue a Jesus e sermos esse discípulo, essa discípula que entrega a vida inteira para o Senhor. O certo seria nós sermos reconhecidos como os discípulos de Jesus. E ao conhecer Jesus e seguir Jesus e confrontarmos o nosso caráter com o caráter de Jesus, isso nos transforma em pessoas mais maduras, nos transforma em pessoas mais fortes, mais instrumentalizadas, pessoas mais preparadas. Para quê? Para sermos missionais. E aqui eu comecei usando a palavra missionária, mas aí eu tenho entendido que nós batistas, a gente sabe o que é ser missionário. Porque a gente está sempre trabalhando junto com a junta de missões, a gente está sempre enviando missionários, estamos sempre colaborando financeiramente, mas isso é só parte do que significa o ser missionário. Por isso essa nova palavra resgata a essência da igreja. Nós somos chamados para sermos missionais, temos uma vida missional, de levar a luz de Jesus, o sal da terra. Sermos uma igreja que reflete aqui na nossa cidade sinais do reino de Deus. Então nós vamos continuar apoiando os movimentos missionários, mas nós precisamos também entender que nós temos que
ir e se arriscar, levar o evangelho para onde nós formos, sermos capacitados a servir. Alguns vão servir através da palavra pregada, outros vão servir através do próprio serviço mesmo, braçal, e nós vamos achar o nosso lugar. Queremos ser essa igreja que todos nós sabemos o nosso papel, demonstrando assim o evangelho de Jesus em palavras e em ação. E isso se encaixa no nosso modelo de igreja. Se nós formos resgatar lá a música, a fé, a esperança e o amor, isso se encaixa perfeitamente. Porque pessoas muitas vezes começam a ser atraídas a buscar essa fé genuína. Nós vamos acolhê-las, nós vamos discipulá-las, nós vamos capacitá-las, treiná-las, fortalecê-las na esperança, porque as coisas vão piorar, a gente não vai ter um dia de sossego, mas a gente vai continuar firme, porque a nossa esperança é uma esperança viva, a nossa esperança tem um nome, é Jesus, e Jesus venceu a morte, e a igreja de Jesus vai vencer a morte também, e a igreja vai se reunir com Jesus ao fim desse mundo, e nós temos essa esperança, e nós vamos seguir em frente, e não só vamos seguir em frente, mas nós vamos também repartir esse nosso amor com aqueles que estão do nosso lado, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, do outro lado do mundo. E nós vamos fazer isso, e cada vez mais nós vamos promover movimentos missionais, sejam na nossa cidade, até como agora, nós estamos já com uma equipe, que participantes inclusive da igreja, que vai para Guiné-Bissau. E a pergunta que não quer calar: para onde você vai? Para onde Jesus está mandando você ir? Quando eu falo de acolhedora, e aqui eu quero repetir, uma igreja que recebe a todos com amor e demonstra a hospitalidade de Cristo, eu gosto do texto de Mateus que diz: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Olhar para as pessoas com compaixão, olhar para os estrangeiros, para os expatriados, aqueles que chegam à nossa cidade buscando uma nova oportunidade de emprego, uma nova carreira. É fato, a gente recebe pessoas, famílias todas as semanas, e nós queremos acolhê-las e sermos como Jesus e dar a elas um pouco daquilo que temos recebido do próprio Cristo. Essa água da fonte da vida, o pão da vida. Queremos ser e demonstrar essa hospitalidade. Mas também queremos ser a igreja discipuladora, uma igreja comprometida em formar discípulos maduros de Cristo. Porque o que Jesus pediu para os seus discípulos é: montem igrejas, plantem igrejas. Não, o que Jesus pediu é: façam discípulos de todas as nações. E nós precisamos cumprir com essa ordenança. Jesus não está nos dizendo assim: quando você tiver um tempo, pensa nisso. Vou te dar uma sugestão, #fica a dica. Faz discípulo. Não. Faça da sua vida uma vida de um seguidor de Jesus, compartilhando e fazendo outros discípulos, ensinando-os, obedecendo, como eu lhes ordenei. E a missional, a gente vai misturar as palavras, uma igreja engajada em proclamar o evangelho local e globalmente. Em Atos, Lucas resgata uma palavra de Jesus, já fora dos evangelhos, mas uma palavra de Jesus que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É um chamado espiritual, um chamado de sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Sermos, de fato, o que a palavra diz, é uma igreja carismática, uma igreja empoderada pelo Espírito de Deus, pronta para repartir esse evangelho em Campinas, na região metropolitana, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Acolhedora, discipuladora e missional. Vocês vão ouvir essas palavras ao longo desse ano.
E eu quero muito a sua participação, o seu envolvimento, para que os próximos 100 anos, se for assim preciso, sermos essa igreja que chega até o século 22, talvez nem eu e nem você estarão aqui, mas aqueles que estarão aqui, continuarão o legado que nós deixamos. Mas eu também queria falar uma outra coisa, porque o que é óbvio precisa ser repetido, porque às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser falado. Mas eu também quero dizer uma coisa para vocês aqui. Nós vamos ser uma igreja centrada em Jesus. Quando eu tomei posse aqui como pastor da igreja, uma das minhas primeiras palavras foi que Jesus é o pastor dessa igreja. Jesus é o pastor dessa igreja. O Rubens me repartiu um vídeo até ontem comigo, falou: Fábio, olha, assiste esse vídeo. E eu estava pensando nessas coisas aqui. E esse vídeo é um palestrante que está dando uma palestra para estudantes de medicina, daqui da faculdade aqui São Leopoldo Mandique. E ele estava falando das diferenças do século 21 do século 20. E nós que viemos do século 20, nós entendemos um mundo na vertical, em que há uma escada de poder. Então a gente fala assim, que aquele que pode, manda, né? E quem não pode, obedece. Quando um burro fala, olha lá, tudo século 20. Só que o que aconteceu no século 21 se tornou horizontal. Com a chegada da internet, os mais velhos tinham o conhecimento, eles ensinavam os mais novos. Os mais novos agora, eles sabem tudo. Eu vou falar com a Marina me ensina. Ela fala: pai, não pode falar desse jeito. Você está sendo misógino, você está sendo não sei o quê. A sua fala é violenta. Eu falo: cala a boca. Obedece seu pai. Mas a geração, os atuais, é uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei aqui, falaram assim: pastor Fábio, você é o anjo dessa igreja. E eu falei assim: não, eu não sou nada. Eu sou um como vocês. Eu estou aqui porque é para vocês me enxergarem, mas eu sofro e peco como qualquer um de vocês. Me chamem de Fábio. Eu sou um Fábio, um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. E o pastor dessa igreja tem um nome, se chama Jesus Cristo. Nós vamos seguir Jesus. Nós vamos buscar seguir a Jesus, centrar o nosso coração. E aqui essa palavra para mim ela é muito forte. João 1,14. Nós conhecemos a introdução ao Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o versículo 14 ele diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. E olha como João expressa: e ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. Se nós queremos conhecer a Deus, um Deus que nós não enxergamos, é possível através de Jesus. E o meu papel aqui é apontar Jesus para a igreja. Não sou eu, mas é Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não quero, mas Jesus quer. E olha que bonitas essas palavras, porque aqui que é o nosso desafio. Porque diz que Jesus se expressava, ele era cheio, os seus atributos se refletiam em graça e em verdade. E aqui está o maior desafio para nós como igreja no século 21. É expressar Jesus através de uma comunidade local, cheia de graça e verdade. Você não está entendendo o que eu estou falando, eu sei disso. Mas eu vou dar um exemplo. Quem está mais tempo na igreja, conhece a verdade. E vive pela verdade.
Quantos aqui não tiveram pessoas da sua família que foram marcados, feridos pela verdade? Porque era verdade, era pecado, estava errado. Mas era a verdade assim, acima da graça. O desafio é achar um equilíbrio entre graça e verdade. Sermos também graciosos, continuar pregando a verdade. Nós não vamos abrir mão da verdade, eu quero dizer isso para vocês, eu não vou abrir mão da verdade. Se esses 10 anos você me ouviu falar aqui, eu vou continuar falando a mesma coisa, eu não vou mudar. Mas também nós precisamos entender que nós precisamos aprender a viver de maneira graciosa, diante dos desafios desse milênio. Porque as coisas não funcionam mais como funcionavam antes. Não tratamos mais as pessoas da maneira como nós tratávamos antes. As pessoas hoje mudaram, estão diferentes. Quem é professor, pedagogo, sabe que cada ano as crianças chegam de uma maneira diferente, né? Com outras, com questões, com dinâmicas, com espectros, né? Que a gente não tinha conhecimento no passado. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso, com graça e verdade. Esse vai ser um grande desafio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou cantar a bola aqui do que vai acontecer. Tem horas que vão falar assim, o pastor Fábio foi muito gracioso, o pastor Fábio foi mole demais, ele não devia ter deixado. E tem horas que vão falar assim, o pastor Fábio, nossa, mas ele foi muito rígido, por que ele fez isso? Por que ele não deixou? Por que ele disse não? Porque é o desafio. Tem horas que a gente vai aprender, tem horas que talvez a gente realmente vai ser gracioso demais. Ou passamos muito, tem que voltar, peraí, não é tanto assim, tem que... E tem horas que nós vamos ser tão rígidos, falar assim, é verdade, não, peraí, nem tanto, podemos... Mas isso é uma coisa assim que a gente vai viver juntos. Hoje você vai ver que muitas igrejas, elas escolhem um lado. Vamos viver pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o perigo disso é a libertinagem. E se você pensa só na verdade como princípio absoluto, você se torna uma igreja legalista. E Jesus fez uma bela parábola para explicar isso, através da parábola do pai que tinha 2 filhos. O vida louca e o que não saiu de casa. Os 2 precisavam de um pai. Os 2 precisavam do pai. Os 2 tinham interesse nas coisas do pai, mas não tinham relacionamento com o pai. Graça e verdade. É isso que nós queremos ser como igreja. Essa igreja que aprende com Jesus. Não é aquela história, quem sabe vai entender e depois explica. Aquela história da direita e da esquerda, que Jesus morre no meio. Não é isso. Jesus, ele simplesmente diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. Nós fazemos caminhos, fazemos atalhos. Mas nós precisamos entender o caminho de Jesus, que às vezes é mais difícil, é mais desafiador. Mas é o caminho onde nós vamos encontrar graça e verdade. Dito isso, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Já falei, o evangelho no centro, com graça e verdade. Isso tudo é a teoria. A partir do dia 9 de março, nós vamos praticar um pouco mais sobre isso, ser essa igreja acolhedora, essa igreja discipuladora, essa igreja missional, a partir dos nossos encontros dominicais. E a partir do dia 9 de março, nós vamos ampliar a abrangência dos nossos serviços aqui na igreja. Nós vamos oferecer 2 classes de ensino bíblico para adultos, que é o conhecido como Farol. Nós vamos oferecer uma classe para novos membros, uma classe que vai funcionar repetidamente, termina uma, começa outra, pode até intercalar, uma classe de novos membros, classe de batismo, classe de novos membros, classe de batismo, para que todos os domingos tenham oportunidade de receber e de instruir as pessoas. O Primeira Kids, que é o ministério com crianças, e o ministério de teens, eles vão funcionar às 9 horas da manhã, porque nós queremos que
as famílias cheguem à igreja às 9 horas da manhã para o discipulado, para aprenderem com a palavra. E aí, quem tem criança pequena, traz a criança. Quem tem adolescente, traz o adolescente. Nós vamos fazer classes para todo mundo. Nós estamos aqui, ontem a Dani estava aqui falando com as mulheres, e eu estava olhando as salas, fazendo o inventário das salas. Eu tenho tenho 10 dias para esvaziar a minha sala, o Rodrigo tem 10 dias para esvaziar a sala dele, porque nós vamos abrir sala para acolher as pessoas. E nós vamos fazer aqui espaços para que todo mundo tenha oportunidade de conhecer a Jesus e aprender sobre Jesus. Os veteranos vão voltar a ter o encontro deles, às 9 horas da manhã. O Farol, no dia 9, que é o nosso braço de Bíblia e Teologia, Vida Cristã, o Farol vai começar no dia 9 de março, com uma aula magna. Nós vamos fazer aqui uma reunião aqui no auditório, para todos os que vão participar do ensino bíblico. E nós convidamos o pastor Lourenço Rega. Pastor Lourenço, ele é um doutor em teologia, em ciências da religião. Ele foi diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Até na época que eu estudei, ele era o diretor. E ele vai estar aqui conosco. E ele vai fazer a abertura do Farol. Vai dar uma aula magna, nos dando um incentivo para nos aprofundar no estudo da palavra, no estudo da Bíblia. Então, quero convidar você, a igreja toda. E nesse dia 9 de março, nós vamos oferecer as salas, as 2 matérias que nós vamos estudar. Mas já com o Ministério do Kids funcionando a partir das 9 horas. O Kids já até propôs uma agenda. Eles vão ter em fevereiro, março e abril, que são os dias antes da Páscoa, eles vão eles vão cantar aqui no primeiro domingo de abril. E eles vão fazer um culto de Páscoa. Então, eles vão usar essa agenda das 9 horas da manhã para o ensaio para Páscoa. Mas o nosso sonho é que não é que nós queremos que as 9 horas da manhã seja um espaço para ensaio. Nós temos um sonho de fazer um Celebra Kids, um culto infantil às 9 horas da manhã. Aí sim que os nossos vizinhos vão amar a gente. Mas a gente vai também ensinar os nossos filhos a celebrar Jesus, a cantarem sobre Jesus. E nós vamos nos aprofundar nesse sentido. Aos domingos, às 10h30, pouca coisa muda. Nós vamos continuar o que nós somos hoje, porque é um culto que funciona. Você está aqui hoje porque funciona. Nós vamos continuar tendo as celebrações dominicais, vamos ter as séries de mensagens como estamos acostumados a ter, e vai continuar tendo Primeira Kids. Nós vamos bolar um intervalo, um recreio para as crianças, de repente os pais pegam de volta, a gente vai tentar achar um jeito de fazer um lanche para todo mundo poder também aí repor o açúcar. Açúcar? Você mesmo falou que o meu paladar é infantil, agora eu aceitei, venci a negação. Primeira Kids funcionando até meio-dia. Mas eu tenho uma novidade. Eu coloquei 18h30 porque eu estou pensando nisso e depois você pode vir falar comigo que eu estou aceitando sugestões. Nós vamos mudar o programa do culto da noite. Culto da noite nós vamos fazer uma programação, vai continuar sendo culto, mas nós vamos buscar um novo modelo. Vamos usar da criatividade para algo que nós estamos chamando com um culto com um nome, ele vai chamar Essencial. Então, todos os domingos à noite, coloquei ele a 18h30, porque é uma ideia talvez adiantar, já que muda o nome, muda o conceito, pode mudar o horário também. Culto essencial, um encontro com o que realmente importa. Em um mundo de excesso e distrações, o que realmente é essencial? O culto essencial é um chamado para reencontrar a profundidade da fé, o poder da palavra e a transformação do Evangelho. Nada mais é que um culto. Mas nós vamos nos adequar à realidade, que é um culto com menos pessoas. Talvez a gente mude o layout, faça algumas dinâmicas. Vai ser um espaço, um laboratório para fazermos mudanças na liturgia. Um tempo talvez com um testemunho, poder trazer alguém que está sentado para dar um testemunho, um tempo maior de oração, de entrega, ter aqueles movimentos muitas vezes que as pessoas podem vir à frente,
num momento, numa dinâmica de louvor e adoração, coisas que nesse culto que a gente está aqui às 10 da manhã, ele está engessado, é um culto institucional, tem que começar às 10h30 e eu tenho que acabar em 6 minutos, e porque meio-dia, né, já começa a dar um negócio no estômago, mas esse culto da noite, ele vai ser diferente, a ideia é ele ser mais orgânico, mais, como é que eu falo, informal, mas isso a gente vai fazer juntos. E nós criamos até uma identidade para esse culto. Se você entrar no Instagram, nós temos já um perfil pronto, você pode entrar no Instagram e seguir o Primeiro Essencial. E a partir do Instagram nós vamos postar vídeos, nós vamos postar alguns conteúdos essenciais para a vida cristã e para aqueles que optarem por participar desse culto, o Primeiro Essencial. Ele é algo que pertence à igreja, mas é também uma maneira da gente criar uma outra dinâmica, inovar, fazermos uma inovação. Vai funcionar? Não sei, mas eu vou tentar, eu vou fazer. O que eu estou fazendo é convidando você a participar. E nós vamos ter, então, esse local. O que esperar? Adoração intensa, mensagem inspiradora, comunhão verdadeira. E aqui vai ter outra, não vai ser a mesma mensagem da manhã. Vamos trazer outra palavra. Talvez, até pela própria dinâmica, de repente a gente pode trazer algo que aconteceu durante a semana e já falar aqui. Porque a série de mensagens, ela também te dá, né, um caminho, e você fica naquele caminho. Mas num culto como esse, a gente teria, se acontece alguma coisa aí que mexeu com o mundo, a gente pode trazer para o culto e à luz da palavra, qual deve ser a nossa prática. Então, fica aqui um convite para você. E o horário, pode me dizer, olha, eu acho que ficaria melhor, eu conversei agora com o pessoal da banda falou assim, 18 horas era melhor, não sei o quê, 18h30. Eu vou decidir, tá bom? Agora eu vou falar, eu nasci no século XX. Mas eu vou tentar ser sensível, ok? Acolhedora, discipuladora e missional. E eu faço um convite para você continuar com a gente, para você continuar conosco. E eu rapidamente, eu ainda quero dizer 4 expectativas que eu tenho, porque vocês acham que é só eu? Eu também tenho expectativas para vocês. E eu quero rapidamente dizer assim, o que eu espero de cada um de vocês. A primeira expectativa que eu tenho é que você frequente as celebrações dominicais. Que você frequente regularmente. Não vou exigir que você venha de manhã e de noite. Você pode vir só de manhã, você pode vir só à noite, você pode perder a hora de manhã e vir à noite. Mas que você venha, que você participe, que você apareça, que você não se conforte com a virtualidade, com a internet, lá o culto pela internet, pessoal que está assistindo em casa, oi, tudo bem? Vai continuar existindo. Mas você que está aqui, você sabe que é diferente. Não deixemos de nos reunir como uma igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando se vê que se aproxima o dia. Que dia que é esse? É o dia de Jesus. Jesus está voltando. E Ele vem para se casar com a sua noiva. Ele vem para resgatar a igreja. Se você não está hoje conectado com a igreja, existe um perigo de ao final de tudo você não estar no dia das bodas. Jesus vem para casar com a igreja. Outra expectativa, participe de um pequeno grupo. A gente tem falado muito sobre isso, a gente vai continuar falando. É uma maneira também de estarmos nas casas, de fazer uma rede maior de cuidado. Seguir a essência de Atos 2,48 que diz, adoravam juntos no templo diariamente, mas também reuniam-se nos lares para comer e partir o pão. Eles faziam a ceia nas casas. Esse tempo de comunhão, de repartir a mesa, né? Quem vai em pequeno grupo sabe que as mesas são sempre abundantes, amém, glória a Deus. Mas tem ali também o repartir a vida. E aí, queremos que você se envolva em um pequeno grupo. A terceira expectativa, que você sirva como voluntário em um ministério. Nós temos falado muito sobre vários ministérios. Fizemos um desafio agora com o pastor Alain, para a equipe de som, de técnica, 8 de março. Mas também nós temos áreas, faixas etárias. E conforme você estiver conosco, nós vamos te desafiar a participar. Deus concedeu a cada um
dons e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo uso de múltiplas e variadas graças, da variada graça divina. E por último, eu não falava sobre isso, eu parava na terceira. Eu gosto de 3 pontos, mas eu tive que, de novo, o que é óbvio precisa ser dito. Eu tenho a expectativa de que você contribua financeiramente com a igreja, porque nós entendemos que os movimentos, eles têm custos. Cada coisa que se faz tem um preço. Existe um preço que a gente paga por ter um ambiente climatizado. Existe um preço que a gente quer pagar para ter todos os outros ambientes climatizados, para que outras pessoas também se sintam acolhidas em outras áreas. E nós temos outros sonhos. Olha, eu estou assim, cansado de ver a nossa fachada sem cor. Como é que a gente quer ser essa igreja viva, fazer esse selo tão bonito, colorido, e a nossa igreja é uma igreja sem cor? Sabe, então tem custos, e eu preciso que vocês participem. E eu não vou apelar aqui não, eu vou só te dar um princípio, que eu li esse mês, de janeiro, em Provérbios, que diz: honre o Senhor com as suas riquezas, e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais, e os seus tonéis transbordarão de vinho. Isso aqui não é para você aplicar como uma verdade, mas é um princípio que funciona, se você, pela fé, experimentar. O que eu espero? Eu espero o dízimo. Eu acho que o dízimo eu entendo que o dízimo é um ponto de partida. Se você não sabe como, comece com o dízimo. Pastor, o dízimo hoje não encaixa no meu orçamento, mas encaixa alguma coisa. Mas não deixe de contribuir, não deixe de participar. Conversei essa semana com a gestora está aflita, porque ela está vendo as nossas receitas, não estão batendo com as nossas despesas. E eu estou falando assim: vamos em frente, Fernando, vamos em frente. Não vamos fazer disso o que nos segura, mas eu sei que se a igreja não responder, nós não vamos conseguir seguir em frente com muitas dessas nossas ideias. Mas eu sei, porque eu conheço a igreja. Eu sei o que nós podemos contribuir e participar. Então, se você não participa, meu convite para você: participe da vida financeira. E meu muito obrigado a você que fielmente, todos os meses, contribui, não só com o seu dízimo, mas com as suas ofertas. Você acaba se engajando em outros desafios. Meu muito obrigado. Que Deus te retribua em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu estou muito animado com esse ano. Tem muita coisa para acontecer. Eu estou assim na expectativa. Às vezes as pessoas me perguntam e eu falo assim: não sei como é que vai ser, só sei que vai ser assim. E eu quero convidar você a viver isso, a viver esse sobrenatural do Senhor. Vamos viver um dia de cada vez, vamos entender a graça e a verdade, e vamos buscar ser essa igreja discipuladora, acolhedora e missional. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pelo Senhor também falar aos nossos corações, pela música, Senhor, que estamos tocando. Queremos continuar sendo essa igreja metropolitana, intensa, envolvente, que acolhe, que discipula e que envia. Que este ano, Senhor, ano de aniversário da nossa igreja, de 125 anos, possamos colher grandes frutos, porque o Senhor já disse que a colheita está pronta, mas poucos são os trabalhadores, e queremos rogar que o Senhor envie os trabalhadores. Queremos ser, Senhor, os trabalhadores dessa colheita, que está pronta para ser ceifada. Usa-nos, ó Pai, envia-nos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.